TV Câmara, Campinas. Confirmando, falamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, agora são 5h55. Portanto, hoje é noite de mais uma reunião ordinária, a 57ª reunião ordinária. Como de costume, vocês vão acompanhar agora os projetos que serão votados. Olha só. Em turno único, será analisado o projeto que concede o diploma de mérito gastronômico ao Santo Espeto, que nasceu em 2016, quando duas irmãs, que na época tinham uma loja de moda feminina, aceitaram a sugestão do pai para colocar uma churrasqueira na porta da loja e passaram, então, a vender espetinhos no período noturno. Também em turno único será analisado o projeto que concede o diploma de mérito gastronômico à Temaqueria.com. A unidade de Campinas é uma das 4 que integram a franquia originada na capital paulista por iniciativa de 3 amigos nascidos no Nordeste. Esta que será homenageada localiza-se no Parque Prado. Também em turno único será analisado o projeto que concede o diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales à Associação Espanhola de Socorros Mútuos de Campinas. Surgida em 25 de junho de 1900, a associação funciona em sede conjunta com o Consulado da Espanha em Campinas e região. O item 4 é o projeto que concede o diploma Noel Rosa a Kleber Eduardo de Oliveira. O homenageado é músico ritmista profissional pela Ordem dos Músicos do Brasil e participa do projeto Samba e Brasilidades. O item 5 é o projeto que concede o diploma de mérito médico Dr. Zeferino Vaz a Victor Dias Moreira. Nascido em Campinas, de família humilde, atualmente ele tem uma clínica no Cambuí, no qual oferece serviços de medicina preventiva, nutrologia e longevidade. O item 6 é o projeto que denomina como Praça Federico José Atílio, uma praça que fica no Jardim Eulina. E, por fim, será analisada a proposta que denomina como Praça Geraldo Manuel da Silva, um sistema de lazer que fica no loteamento Terras de Friburgo. Portanto, aí as informações, os itens que serão votados, discutidos na noite desta segunda-feira, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Lembrando que agora são 5h58. Vocês vão acompanhar já já a 57ª reunião ordinária. Bom, lembrando que às 20h30, caso a reunião ainda esteja acontecendo, haverá o horário eleitoral. Aí na TV a transmissão será interrompida, mas vocês podem continuar acompanhando, não é, nas nossas redes sociais. Depois, caso a reunião continue e ainda esteja acontecendo, a televisão volta, a TV Câmara Campinas volta a transmitir, portanto, a 57ª reunião ordinária. Como vocês sabem, nós temos o Câmara Notícia, não é, amanhã meio-dia, com a Mirna Abreu, repercutindo aí todas as informações do Legislativo Campineiro, também, evidentemente, sobre a cidade de Campinas, além, claro, dos quadros. Eu prometo voltar já já com informações sobre os projetos que serão votados no intervalo regimental. Você sabe que durante o período de campanha nós não estamos entrevistando os parlamentares, mas vocês podem, não é, acompanhar o intervalo regimental, sabendo, evidentemente, de todas as informações dos projetos que serão discutidos e votados na noite desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas. Boa noite. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças para início dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Rodrigo da Farmadic, que informe o número de vereadores presentes.
Senhor presidente Luiz Carlos Rossini, temos 12 vereadores presentes. Com 12 vereadores presentes, a quórum declara aberta a presente reunião ordinária. Antes, eu gostaria de dedicar 1 minuto de silêncio em memória de Vitor Hugo Seconelli, um rapaz de 19 anos que, infelizmente, faleceu num acidente de trânsito na Avenida Marechal Rondon, deixando pais, amigos e a família muito tristes. Um jovem promissor que morava no Recanto dos Pássaros, na Vila Padre Manuel da Nóbrega. Então, em respeito e sinal de condolências à família e aos amigos, a Câmara de Campinas concede 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio a Vitor Hugo Seconelli. Item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa. Senhor presidente, temos 5 correspondências recebidas, 99 indicações encaminhadas ao Executivo, 12 requerimentos e 2 projetos. Item 2, leitura de informações ou respostas às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. Item 3, comunicado dos senhores vereadores. Pergunto ao segundo secretário, o vereador Juscelino da Barbarense, se há vereadores inscritos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Sim, senhor presidente. Primeiro inscrito, a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, tem a palavra por até 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadoras e vereadores e todo mundo que acompanha essa sessão. Eu trago hoje 2 temas. O primeiro é a preocupação com relação à recorrência de incêndios que estão acontecendo no Village, na área rural de Barão Geraldo, muito próximo ou dentro da Fazenda Santa Paula, e são incêndios recorrentes. Essa semana aconteceram vários incêndios em vários dias. O primeiro deles aconteceu na quarta-feira passada, e foi nesse incêndio que nós tivemos a morte de uma ninhada de capivaras, de filhotes de capivaras, todos puderam acompanhar na televisão, eu falei nessa tribuna também. Na sexta-feira, nós tivemos um novo incêndio. Eu acompanhei o trabalho da Brigada Popular Cachorro do Mato e do veterinário Roberto Stevenson, tentando fazer o resgate dos animais silvestres ali. Eu pude presenciar a dificuldade que é adentrar na propriedade para fazer esse combate, e hoje acontece mais um incêndio. Eu fiz uma indicação à prefeitura, ao prefeito Dário Saad, pedindo que a prefeitura organize uma ação coordenada da Defesa Civil, dos bombeiros, dos brigadistas, para que a gente consiga evitar esses incêndios que estão acontecendo na região, antes de que não tenha mais mata, porque o incêndio tem tomado as plantações, mas tem chegado também nos fragmentos de mata que ali estão. Então, antes de que a gente acabe as matas ali, é necessário que se faça uma ação coordenada, e também provoquei o Ministério Público para que o Ministério Público dê uma obrigação de fazer, tanto no sentido da ação coordenada do combate ao incêndio, mas também a investigação com relação às causas, aquilo que motivou esses incêndios. Eu gostaria muito que Campinas estivesse sendo noticiada nos jornais como uma cidade comprometida
com a preservação do meio ambiente, com a preservação das nossas matas, com o combate e investigação dos incêndios que estão abatendo a nossa cidade, mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Muito pelo contrário. O prefeito Dário Saad, que ficou conhecido pela sua motosserra, que está sendo conhecido pela extração desordenada das árvores urbanas, pela devastação das nossas áreas verdes, essa semana passada, foi notícia no jornal The Intercept, que foi republicado, inclusive, pelo jornal Portal Porquê, porque o prefeito Dário Saad é sócio numa empresa de madeiras na cidade de Perdizes, Minas Gerais. Isso é uma situação muito constrangedora, uma situação muito que levanta muitas dúvidas e muitas suspeitas. Por que o prefeito, até agora, isso não era uma informação pública? Inclusive, a sociedade que o prefeito Dário Saad tem com essa empresa, que vou listar aqui, as atividades que a empresa, que consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, referente à empresa do prefeito, ao qual o prefeito Dário Saad é sócio. Comércio varejista de madeira e artefatos, extração de madeira em florestas plantadas, produção de carvão vegetal. Isso é informação pública, pode ser consultada por qualquer um. A razão social dessa empresa não foi declarada no TSE, não está lá dito qual é a razão social dessa empresa. Então, é uma questão que gera dúvidas, que gera suspeitas, porque nós estamos tendo, de fato, uma verdadeira devastação ambiental aqui na cidade de Campinas, a extração de árvores, as pessoas estão sentindo isso na pele, basta a gente andar pelos bairros, a gente vê o quanto faz falta a sombra das árvores. Nós fizemos um questionamento sobre os laudos não conterem as informações necessárias, fiz um questionamento sobre os laudos que estão sendo, a remoção de árvores que estão sendo feitas sem o uso de equipamentos necessários, ou seja, estão sendo feitas remoções que não comprovam a necessidade dessa remoção. É importante que se diga que uma remoção de uma árvore deve ser feita em último caso, que as árvores devem ser manejadas, ou seja, a gente está tendo uma irresponsabilidade, ainda mais nesse momento de emergência climática que todos nós estamos vivendo, e nós descobrimos pelo jornal The Intercept que o prefeito Dário Saad é do ramo de madeira e tem sociedade, ou seja, ganha dinheiro fazendo comércio varejista, extração de madeira e produção de carvão vegetal na empresa UTM em Perdizes, Minas Gerais. Ou seja, isso é uma necessário que eu acho que essa casa precisa prestar atenção. Nós precisamos que isso seja apurado e a população de Campinas merece uma explicação. Muito obrigada. Vereador Juscelino, qual o próximo inscrito? Próximo inscrito, senhor presidente, vereadora Guida Calisto. Vereadora Guida Calisto, tem a palavra por até 5 minutos. Obrigada, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, ao público que assiste essa sessão, aqui presencialmente, também pelos canais de comunicação, e também uma boa noite aos servidores dessa casa. Senhor presidente, eu também gostaria de falar sobre 2 assuntos. O primeiro é falar sobre a denúncia que nós recebemos do corte do número de viaturas para os trabalhadores da ENDEC. Tem também uma outra denúncia que eu vou falar num outro momento, mas, nesse momento, estou falando sobre os trabalhadores da ENDEC, que tiveram aí uma redução do número de carros, de viatura, para poder circular a cidade e fazer o atendimento à população. Isso tem deixado vários trabalhadores ociosos, sem poder atender, e a população fica aguardando esse atendimento, mas não consegue ter, porque não tem condições de trabalho para os servidores atenderem a população. Então, essa é uma denúncia que servidores, trabalhadores da área têm feito para a gente, e, muitas vezes, a população acha que o culpado, que o responsável é o próprio servidor, né? Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo, o nosso registro, que, quando não tem condições de trabalho para atender a população, quem mais sofre é a própria população, porque a população espera esse serviço ser prestado, mas, por falta de condições, o servidor não consegue atender. Isso é um descaso muito grande e a gente tem recebido aí várias denúncias nesse sentido. Mas eu também quero falar aqui sobre essa situação que tem vivido aí os moradores lá do Village,
como a vereadora que me antecedeu aqui citou muito bem. E aí, presidente, eu não vou falar tudo que a vereadora já falou muito bem, já narrou muito bem aqui, a situação, as condições. Foram em torno de 500 hectares que foram queimados, incendiados, muitos animais, né, e principalmente nas áreas de mata, de fragmento de mata e de mata que foram queimados. Eu quero dizer, apelar a essa casa e apelar também ao presidente Rossini, que eu sei que vem aí de uma trajetória ambiental. A cidade de Campinas tem uma área rural muito grande, muito extensa. E não dá para a gente fingir que não está acontecendo nada, né? É uma situação muito grave. Nessa fazenda que teve queimada, que teve incêndio agora há pouco tempo, fala-se que os próprios bombeiros tiveram dificuldade de acessar a área, pessoas que estavam lá dentro, né, na própria, ali, dando apoio, suporte, uma porque o próprio corpo de bombeiro tem dificuldade, do ponto de vista do contingente, né, de pessoas para trabalhar. Estão numa situação aí de poucos trabalhadores para poder atender esse serviço. A outra é que tem muitas fazendas que não fazem o cuidado, o rescaldo correto, e a gente também não fiscaliza. Então, assim, não tem fiscalização, não tem política pública. A área de pasto dessa fazenda, segundo informações dos próprios moradores, ela não foi incendiada, atingida, mas as áreas de mata foram. Foi tudo queimado. A situação dos animais, da fauna, né, e de todo o bioma ali presente é muito grave. Então, não dá para essa cidade fingir que não está acontecendo nada. A cidade de Campinas está sofrendo, porque no entorno da nossa cidade, no nosso município, nós temos uma área extensa rural e que está sofrendo com essas queimadas. Por isso, eu quero mais uma vez aqui, senhor presidente, vereadores, vereadoras, colocar a minha posição sobre essa política que a prefeitura tem de resistência com as brigadas florestais. Nós sabemos que as brigadas florestais são treinadas para essa situação de incêndio em matas. Não é o mesmo foco, por exemplo, é óbvio que a gente vai precisar do corpo de bombeiro, né, dos trabalhadores, é óbvio, mas esse treinamento das brigadas florestais é específico para essa situação. E a nossa cidade não aposta nessa política, pelo contrário. A gente sabe que a Secretaria do Meio Ambiente aqui tem uma resistência, por exemplo, com a Brigada Popular Cachorro do Mato, que é uma brigada treinada para fazer esse atendimento. Então, a gente está apelando aqui. A população do Villagem sofreu mais uma vez com as queimadas, com muita fumaça, e, principalmente, os animais. Muitos animais morreram. Então, nós precisamos atentar para isso. E eu apelo aqui ao presidente Rossini que possa ser também alguém que possa apoiar essa população, porque eu tenho certeza que também foi acionado pelos moradores do Village. Obrigada, senhor presidente. Sem dúvida, vereadora. Inclusive, ontem à noite, tive em contato com o Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil. No momento que aquele incêndio estava ocorrendo, do lado de lá do Atibaia, ele também mobilizou, o bombeiro já estava lá, ele mobilizou a equipe, estando presente. Eu concordo que a gente precisa ter brigadas treinadas. A Secretaria do Verde já fez ação nesse sentido, mas há algumas exigências que o Corpo de Bombeiros coloca, né, para que as pessoas possam atuar nessas situações. Mas o Schneider até lembrou, já houve uma fala dele na tribuna, né, no caso da Brigada Cachorro do Mato, que precisa formalizar a Constituição legal para que possa executar. Mas concordo que essas iniciativas de brigadas elas são fundamentais. Eu acho que precisam estar equipadas, treinadas, capacitadas para, nesse momento de ocorrência, atuar com segurança, inclusive. Mas a gente precisa pensar e avançar nisso, sim, eu concordo com vocês. É lamentável, eu fico entristecido também de ver essas situações. E eu acho que o papel das vereadoras é correto no sentido de apontar, cobrar. Vamos continuar perseguindo isso.
Obrigado. Vereador Juscelino, qual o próximo inscrito? Próximo inscrito, senhor presidente, vereador Cecílio Santos. Vereador Cecílio Santos tem a palavra por até 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o público aqui presente, também você que nos acompanha pela TV Câmara, nosso abraço solidário. Quero fazer coro, como falaram aqui as vereadoras, sobre essa questão, tanto do treinamento e da autorização, do aceite das brigadas, que são fundamentais para auxiliar no combate aos incêndios, inclusive sob a conscientização da população, né, mas também no efetivo combate aos incêndios. Então, é lamentável que tenha alguém que queira ajudar e, infelizmente, por questões burocráticas, barrado a esse auxílio no combate aos incêndios. Então, fica aqui também a minha palavra, corroborando com a fala das vereadoras, vereador Rossini, que se possa encontrar uma solução para isso. Aliás, é fundamental que haja a preparação, aceiros, medidas que são necessárias devam ser adotadas e fiscalizadas. Eu sei que a Defesa Civil tem um papel fundamental e vem fazendo isso, mas é também fundamental que ações da Casa Legislativa possam ser feitas para que, de fato, tenhamos a preservação ambiental e não a devastação por queimadas, principalmente nesse período que a gente vem enfrentando aí, muitas queimadas no nosso município. Eu quero trazer à tribuna, presidente, um outro assunto importante que é celebrado no dia de amanhã, dia 1º de outubro, o Dia do Idoso. Em 2003 foi aprovado a Lei 10.741, que tornou vigente o Estatuto do Idoso. E a gente sabe que no nosso município cerca de 18% da população é idosa. É preciso que políticas públicas sejam desenvolvidas, sejam efetivas para o bem-estar da população idosa. A gente sabe que um desafio são as instituições de longa permanência, que existem na cidade. Elas precisam ser reconhecidas pelo município, mas precisam cumprir a legislação, e também a política municipal precisa olhar para o idoso e apresentar ações que possam tornar o idoso aquele cidadão como todos os outros são, com direitos, com deveres, mas que tem acesso às políticas que são necessárias para o seu bem-estar. Nosso mandato quer, com isso, desejar a todas e todos os idosos de Campinas que demandem aos vereadores, demandem a este vereador em particular, demandem ao poder público e contem com o nosso mandato para os encaminhamentos que se fizerem necessário no tocante à política para o idoso. Nós queremos chegar à idade do idoso, queremos viver e viver com qualidade. Por isso, é importante que todas tenhamos as condições necessárias para circular na cidade com tranquilidade, para ter acesso aos centros de saúde, aos parques, às áreas de lazer, enfim. É fundamental que a cidade possa oferecer as condições para que todas e todos vivam bem e, principalmente, as pessoas em idades mais avançadas, os idosos. Presidente, eu quero finalizar aqui minha fala na tribuna lamentando uma situação que ocorreu com o ex-vereador Sebastião Arcanjo, Tiãozinho. Ele foi até a guarita ali da base da Polícia Militar para fazer um registro de uma situação que estava ocorrendo, e, infelizmente, foi hostilizado, não foi compreendido, foi achincalhado e preso, o que é pior. Ele foi denunciar um crime e foi preso. É lamentável que a Polícia Militar, de forma truculenta, tenha agido dessa maneira. Eu reconheço que não é uma posição, uma postura de toda a Polícia Militar de Campinas, mas quero aqui repudiar a ação desse policial que agiu desta maneira com um ex-vereador, uma pessoa que foi ali para denunciar um crime e não para fazer qualquer ação contra a Polícia Militar. Então, fica aqui esse registro, esse lamento e esse repúdio à ação desenvolvida ali pela Polícia Militar. Muito obrigado.
Vereador Juscelino, qual o próximo inscrito? Próximo inscrito, senhor presidente, vereador Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo tem a palavra por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara, inicialmente quero compartilhar da opinião e do repúdio do vereador Cecílio em relação à situação do ex-vereador, ex-deputado Tiãozinho e da forma como foi tratado naquela base da Polícia Militar. Eu peguei o desfecho já da situação, quando ele já estava sendo conduzido junto com advogados, mas os relatos dão conta de uma situação truculenta, inclusive no momento em que ele falava com o comando da PM pelo telefone. A gente espera que a situação seja elucidada. Mas quero trazer uma pauta a essa tribuna que foi levantada recentemente quando os vereadores e vereadoras da Casa foram provocados pelo Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, nos trazendo uma carta compromisso com 6 pontos, falando da questão dos banheiros públicos 24 horas, da necessidade de preparação de servidores e servidoras no que diz respeito à abordagem, da implementação do programa de moradia primeiro, que é chamado Housing First, que já vem sendo adotado em outras cidades, a questão dos abrigos com canis para aqueles moradores, moradoras que dispõem dos seus pets, enfim, o pedido de um novo centro POP. Mas eu quero trazer aqui alguns outros elementos para refletir sobre essa política. Essa Casa teve uma comissão especial de estudos, com um conjunto de elementos aí levantados, enfim. Porém, com o dia a dia e as nossas frequentes passagens pelo centro da cidade, nós temos ouvido muitos dos moradores e moradoras, e nós precisamos aqui fazer algumas cobranças. Em primeiro lugar, eu quero repetir nessa Casa que nós precisamos, isso não é apenas para a população em situação de rua, mas para toda a população. A prefeitura precisa dispor de pontos de hidratação no centro da cidade, onde as pessoas tenham acesso à água potável para poderem tomar. Essa questão da hidratação, aí em particular, para o morador e moradora de rua, garante ali uma condição muito básica de vida dessas pessoas. Ao lado dessa questão, tem também esse ponto, um dos pontos principais trazidos aqui pela população, que fala nos banheiros dignos, funcionando 24 horas. As pessoas não têm as suas necessidades fisiológicas só no horário comercial. Sobretudo, essa população vivendo na rua, ela tem que ter um acesso a esses banheiros. Aí relatam dificuldades com a segurança, relatam outras dificuldades que a prefeitura precisa garantir, como política de Estado, para que eles tenham acesso à condição sanitária digna. Primeiro de tudo isso é a sua condição de vida, para que se pense qualquer outro projeto que dê condição de autonomia, que dê condição de emancipação para essas pessoas, para que elas optem por outros caminhos. A outra questão que eu quero trazer foi uma vivida no sábado, em que um desses moradores passou muito mal no centro da cidade. Ele havia se alimentado depois, pela falta da hidratação, enfim, teve ali alguns problemas de vômito, inclusive, no centro da cidade, e nós dialogamos com o pessoal do SAMU. O SAMU informou, estamos com
vários pedidos aqui de atendimento aos moradores em situação de rua. Essa é uma outra condição que nós precisamos. Ter um laboratório, ter um ambulatório especializado, ter um ambulatório funcionando 24 horas por dia, aos finais de semana também, que faça o atendimento básico dessas pessoas com capacitação especializada para esse tipo de abordagem. E, por último, senhor presidente, no tempo que me resta, só dizer que nós precisamos ter política de Estado para atendimento dessas pessoas em situação de rua e que os serviços que sejam voluntários complementem essa política, mas não sejam responsáveis diretos pela execução da política que deve estar centralmente na mão da Prefeitura como órgão do Estado que deve atender essas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juscelino. Qual o próximo inscrito? Próximo inscrito, senhor presidente, vereador Paulo Haddad. Vereador Paulo Haddad tem a palavra por até 5 minutos. Muito boa noite, senhor presidente Luiz Carlos Rossini, senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui nesse plenário, pelas redes sociais e pela TV Câmara. Eu escutei atentamente a fala da vereadora Mariana Conte e fui buscar algumas informações que diz respeito à fala dela nessa tribuna sobre uma empresa que o prefeito Dário Saad é sócio, empresa essa de Perdizes, que a vereadora disse que é prejudicial ao meio ambiente, que tem feito aí algumas ações que deveriam ser investigadas. Primeiro, eu gostaria de falar para o público que nos assiste que, sim, o prefeito ele é sócio, a empresa dele e do irmão dele, foi devidamente informado ao Tribunal Eleitoral. Então, está aqui, ó, as cotas das empresas e os valores foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral pelo prefeito e candidato à reeleição Dário Saad, conforme registro de candidatura. A Justiça Eleitoral não exige que seja indicado o CNPJ de cada empresa, apenas a quantidade e valor das cotas das empresas que o candidato detém, com o objetivo de preservar o sigilo fiscal do cidadão. Ademais, diferentemente do informado pela reportagem, não se trata de uma madeireira, mas sim uma empresa que recupera madeira de reflorestamento. Então, vereadora Mariana, é importante que a gente realmente venha aqui nessa tribuna e fale a verdade. É uma empresa de desdobro, Vossa Excelência poderia dar uma pesquisada o que é uma empresa de desdobro. Essa empresa ela é ambientalmente sustentável, ela faz um tratamento do eucalipto e um tratamento do pinus para que eles durem mais, que dessa forma não haja nenhum tipo de dano ao meio ambiente, né? Para que essas nossas matas que são reflorestadas ou são matas de eucalipto, para que tenha aí um apelo ambiental, ecológico, de não se utilizar de nenhum tipo de mata nativa. Eu acho que isso é importante para o meio ambiente, é totalmente sustentável e mantém, né, a política de preservação ao meio ambiente. Então, se trata, sim, de uma usina de madeira, que faz o tratamento dessa madeira, que é utilizada principalmente o eucalipto e o pinus, não é uma madeireira, conforme foi informada nessa tribuna. Então, apenas para que se faça, né, se coloque a público a verdade, independentemente do que foi dito aqui, essa empresa não agride o meio ambiente, de forma alguma, não houve nenhum tipo de transporte de madeira da cidade de Campinas, parece que houve algum tipo de transporte, não sei se a fala da vereadora deixou alguma dúvida, mas é da região de Perdizes, né? As pessoas que têm plantação de eucalipto, plantação de pinos, levam esses pinos, esses eucaliptos, as toras de pinos e eucaliptos, para que sejam tratados nessa empresa do prefeito, como já foi declarado, né, a Justiça Eleitoral, para que essas madeiras sejam tratadas dessa forma, elas durem mais, né, preservando o meio ambiente, né, pelo simples fato de não mais exigir que sejam feitos cortes e um replantio, e essas nossas florestas
de madeira para uso comercial sejam utilizadas de forma não correta ou incorreta. Então, fica aqui a fala minha, né, para que a gente coloque a verdade aí à tona. Nós estamos num momento difícil no município de Campinas, mas nós temos que subir na tribuna e apenas relatar aquilo que é fato, né, vereador Jorge Schneider? É importante que nós tenhamos a leitura e a lisura dentro do trato de forma muito republicana. Dessa forma, senhor presidente, eu agradeço e encerro a minha fala. Obrigado, vereador Celino. Qual o próximo inscrito? Próximo inscrito em tempo de liderança, senhor presidente, vereadora Guida Calisto. Vereadora Guida Calisto tem a palavra por até 10 minutos no tempo de liderança do PT. Senhor presidente, eu não pretendo utilizar todo o tempo de liderança, porque eu acho que eu tenho que falar aqui. É muito importante, mas eu acho que vai dar tempo de falar em menos. Eu quero falar sobre a situação do contrato e das ambulâncias da cidade de Campinas. Eu tenho recebido várias informações, a semana inteira, recebi na semana passada, sobre o número reduzido de ambulâncias que estão circulando na nossa cidade. A nossa cidade, por conta, né, do tamanho, né, da população, e o contrato firmado da prefeitura com a empresa, né, que fornece essas viaturas, nós temos que ter, no mínimo, 12 ambulâncias básicas rodando a cidade. E, todo dia, os trabalhadores recebem a informação que nós temos 6 ambulâncias, assim, recorrentemente. É raro quando se tem 7 ou 8. Recorrentemente, o que tem rodado na cidade de Campinas são 6 viaturas de ambulância básica por dia. A cada uma ambulância básica retirada de circulação, isso impacta em atender 100 mil pessoas aqui da nossa cidade. E não é só o número de viaturas que está sendo reduzido, que está sendo retirado. É também a dificuldade que está tendo de ter os profissionais, né, ou seja, os motoristas, os técnicos e auxiliares de enfermagem que têm que acompanhar as ambulâncias. Tem ambulâncias, como é UTI, tem que ter ali os profissionais, né, que tem que fazer uma intervenção mais grave, mais específica, né? Então, tem faltado médico, tem faltado equipe de apoio, tem faltado intervencionistas, tem faltado reguladores, psiquiatras, para poder fazer esse atendimento. A situação é muito grave. A gente está falando de uma cidade... Uma parte, vereadora. Pois não... Vereador, o senhor não quer deixar eu terminar, porque eu vou falar rapidamente, aí eu já passo a parte para o senhor. E aí, por conta de todas essas denúncias, né, então, por exemplo, Campinas tem que ter 12 ambulâncias básicas, Campinas tem que ter uma ambulância, e nesses 12, né, tem que ter uma ambulância intermediária, 3 ambulâncias UTI, 5 ambulâncias à disposição da região central, 3 ambulâncias à disposição da região do Taquaral, né? Mas isso não tá ocorrendo. Acontecendo. Existe um contrato. E a empresa ela não está repondo quando falta essas ambulâncias. E aí, por conta disso, vereadores, vereadoras, nós fizemos um requerimento, inclusive solicitando a escala dessas viaturas. Porque isso é muito sério o que está acontecendo. Se, de fato, isso for confirmado, eu entendo que isso cabe uma denúncia gravíssima, porque quando se retira esse serviço para atender a população, principalmente numa cidade como a nossa, que tem regiões tão extensas, né? Ouro Verde, para Sousas, para Barão Geraldo, tão extensas, tão longe uma das outras, quando não se tem esse tipo de serviço atendendo a população na sua necessidade, isso é muito sério. E coloca em risco não só a população, coloca em risco os trabalhadores, e nós precisamos nos atentar a isso. Por isso,
eu fiz um requerimento solicitando informações, já que é muito difícil a gente convocar, né, o presidente da Rede Margatti, convocar a coordenação do SAMU, enfim, porque essa casa geralmente rejeita. Então, eu fiz um requerimento solicitando essas informações e, com certeza, nós vamos ter que dar algum encaminhamento para isso, porque isso é muito sério. Pois não, vereador, pode falar. Vereadora, eu acho que o que a senhora está falando, eu também recebi. Eu recebi essa semana que estava faltando viatura. Mas eu me lembro que aqui nessa casa, eu, o vereador Felipe, nós participamos, tinha mais um vereador junto, que nós participamos de uma comissão especial de estudo, que nós mudamos a maneira do SAMU com as ambulâncias, porque a senhora imagina que tinha ambulância parada por falta de troca de pastilha de freio, outra por falta de troca de óleo, elas estavam paradas. E lá no cemitério das ambulâncias, um monte de ambulâncias paradas nessa situação. Aí nós solicitamos, fizemos um estudo, onde foi falado para terceirizar. Terceirizou, a ambulância quebrou, tem que ser colocada outra imediatamente no lugar dessa. Campinas é para ter 18 ambulâncias rodando dioturnamente. E eu recebi também essa denúncia, eu também vou fazer um requerimento solicitando informação dessa natureza, porque eu recebi essa semana alguns munícipes reclamando que os próprios motoristas falam que está faltando ambulância em Campinas, não é possível. O contrato reza. Quebrou, aconteceu alguma coisa, tem que ser imediatamente colocado no lugar. Então, eu também faço coro a esse pedido que a senhora está fazendo e também vou fazer, inclusive, vou em loco para ver se isso realmente está acontecendo. Obrigada, vereador. Bom, é isso. Eu acho que eu sou totalmente contra, né, empresas terceirizadas. Os vereadores sabem muito bem do meu posicionamento, mas, de qualquer forma, se existe a contratação de uma empresa, ela tem que cumprir o contrato. Eu já venho recebendo essas denúncias por vários dias. Né? Então, eu recebo um dia, a gente pensa, a gente analisa, recebe novamente, a gente vai investigar, avaliar, enfim. Mas, assim, está escandaloso, porque não é só uma pessoa que tem me procurado e falado sobre esse tema. São várias pessoas, são de várias fontes que a gente está recebendo isso. Então, é muito sério, né? Nós fizemos esse requerimento. Eu espero que o governo dessa cidade, mais uma vez, faça o que tem que fazer. É um absurdo uma empresa que tem um contrato como esse. Inclusive, eu pedi cópia de inteiro teor desse contrato para saber se ela está cumprindo. Eu espero que as 15 questões que eu fiz no requerimento possam ser respondidas também, porque tem muita armadilha aí, né? A galera responde só uma questão, não responde as demais, e o povo quer saber, a população precisa saber e precisa desse atendimento. E eu espero que a gestão da Rede Margatti cumpra com a sua função, que é, inclusive, investigar e fiscalizar esse contrato. Obrigada, presidente. Vereador Celino, qual é o próximo inscrito? Próximo inscrito no pequeno expediente, senhor presidente, vereador Edivaldo Cabelo. Vereador Edivaldo Cabelo tem a palavra por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara e público aqui presente. Senhor presidente, hoje eu ocupo essa tribuna, agora à noite, para falar um pouco que, muitas vezes, a população, igual eu sempre digo, né, eu divido o meu tempo profissional com o tempo de vereança, que é uma prerrogativa que o vereador tem. Se ele é um servidor público, ele tem que se licenciar e tem que estar tempo integral à vereança. Contudo, a cobrança é diretamente a cobrança. Então, eu tenho sido muito questionado por diversas narrativas criadas aqui nessa tribuna, e as pessoas nos assistem e acompanham. Então, eu tenho os meus eleitores que estão comigo ali na minha cadeira e me acompanham. São gente instruída,
Não são gente ignorante. E muitas vezes levantam um questionamento que estar vereador, administrar um poder público, é diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada não correspondeu, vai lá, dispensa o profissional, pega outro. Agora, o poder público não acontece no tempo presente. O poder público, muitas vezes, tem uma palavra chamada legislação, que a legislação impede o prefeito, muitas vezes impede projetos que o vereador apresenta na casa, porque existe a palavra legislação que tem que ser respeitada. Então, eu fui taxado, eu tenho 1 ano e 2 meses como vereador. Apresentamos aqui mais de 730 ações entre moções, preposições, requerimento, projetos, etc. Só que nada sai no tempo presente. Existe todo um trâmite. E que eu passo isso para os meus eleitores e passo também para quem nos assistem aqui. Eu fui taxado até mesmo de praticar racismo social. Então, são coisas que hoje estão sendo criadas, que muitas vezes a pessoa até pergunta o que é um racismo social. Mas não entende que existe uma palavra legislação, que num lugar onde não se é legalizado, o poder público não pode entrar. Então, vamos lá, teve um programa do Estado para com o município, para o recapeamento, uma parceria do Estado com o município, das principais vias da cidade. E como vereador, cada vereador defende que, na região que ele representa, que ele mais trabalha, levar o recapeamento lá, porque ele sabe que precisa. Então, o vereador faz isso, mas não é que ele está asfaltando ali. É um programa do Estado para com o município, que é para essas vias. Aí, pretensos candidatos taxam, você está praticando um racismo social. Só que não entende que muitas vezes questiona que, em vez de estar fazendo esse recapeamento, poderia levar o asfalto para a comunidade, que não tem. Só que a comunidade não está legalizada. Como vai levar um asfalto, o poder público vai atuar num lugar onde não está legalizado? Como é que fica o Tribunal de Contas nisso? Então, vamos lá. Teve uma regularização, no qual nós tivemos a felicidade de entregar lá 222 matrículas. Então, no final agora, nós estamos caminhando para o término do mandato. Como eu disse, 1 ano e 2 meses, as coisas estão acontecendo agora. Infelizmente, vivemos um ano eleitoral. E muitas vezes a pessoa acha que tudo acontece no tempo presente. E não é. Então, conseguimos levar o asfalto na rua, da principal rua do Novo Flamboyant, Edilson Scarcelli, antiga Rua 8, que era feito de paralelepípedo, pago pelos moradores. Contudo, em tempo de chuva, o carro não sobe, o caminhão não sobe, e passivo de muitos acidentes ali que escorrega e cai. Levamos o asfalto até lá. E aí, ainda muitas vezes, pretensos candidatos descaracterizam um trabalho, dizendo por que não asfaltou o bairro todo. Então, eu deixo aqui claro para a população que no poder público nada acontece no tempo presente. Tudo acontece quando é feito um requerimento, tem um recurso, chega lá e é feito. E assim vai ser feito todos os requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Juscelino, qual é o próximo inscrito? Próximo inscrito, senhor presidente, vereador Jorge Schneider. Vereador Jorge Schneider tem a palavra por até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nós estamos num momento especial, que é um momento eleitoral, onde nós temos que, às vezes, medir aquilo que nós falamos. Muito embora eu acredite que a verdade sempre tem que ser pronunciada, tem que ser dita, não só na época
de eleição. Mas eu ouvi atentamente aqui o que a vereadora Mariana Conte falou sobre a madeira, porque nós temos que defender o meio ambiente, sim, mas também defender a verdade. E eu me preocupei e liguei para o prefeito. Então, para o bem da verdade, eu vou dizer à senhora as informações que eu peguei, para que não fique essa coisa no ar, uma coisa horrível. Eu não sei a vantagem que tem de falar mal de alguém sem ter a certeza daquilo que está falando. Mas a empresa da qual o prefeito é sócio do irmão dele, ela trabalha no tratamento de eucalipto. E por que o tratamento de eucalipto? Gustavo Peta, se nós tratarmos bem o eucalipto, que não é uma mata natural, uma mata nativa, nós estaremos suprindo a madeira necessária para o meio empresarial, para o sustento da população, sem ter a necessidade de se abater as árvores nativas. Se nós fazemos um tratamento de eucalipto, nós conseguimos ter uma qualidade maior e nós oferecermos esse tipo de madeira para que não seja atingido a madeira nativa. Então, é um bem que se faz para o meio ambiente quando você consegue fazer esse tipo de tratamento, porque você evita o impacto ambiental. É só isso. Aqui foi dito que, inclusive, que ele vende carvão. Meu Deus do céu! Não é. O KNAI da empresa dele não tem nada a ver com venda de carvão, não. Disseram para você, né? Tá bom. Então, oferecer o tratamento do eucalipto é uma forma de preservar o ambiente, de ajudar o ambiente, e não de agredir o ambiente. Então, muito cuidado, porque nós estamos aí na época, como eu já disse, na época de uma campanha eleitoral, que está aí há alguns dias, nas portas aí, e nós dizermos isso de uma pessoa que é candidato, é horrível fazer isso, porque a população lá fora sabe que não é verdade isso, os números dizem isso, mas nós não podemos, de maneira alguma, levantar o falso testemunho num momento onde nós não temos chance de dar a 1.200.000 habitantes de Campinas para ouvir aquilo que a senhora tem a dizer, aquilo que eu tenho a dizer. Apenas não podemos agredir as pessoas com palavras visando algum lucro eleitoreiro. Eu lamento, foi ventilado, inclusive, eu não vou nem dizer porque foi motivo de riso. Foi motivo de... por favor, peça assim o tempo de liderança, se explique aqui, por favor. Eu tenho, assim, olhado as campanhas eleitorais e peço respeito a todos que são candidatos, porque vocês também são candidatos, para que todos respeitem a vocês também. Obrigado. Vereador Juscelino, a vereador inscrito em tempo de liderança. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo. Senhor presidente, a minha companheira de bancada, a vereadora Mariana Conte, iniciará o uso do tempo de liderança. Vereadora Mariana Conte tem a palavra no tempo de liderança do PSOL. Eu subo nessa tribuna porque tanto o vereador Paulo Haddad como o vereador Schneider falaram sobre a verdade. Então, vou aqui retomar os pontos que foi dito nessa tribuna. A primeira coisa que eu disse foi que o jornal Intercept, e foi republicado pelo portal Porquê, apontaram um fato que até então era desconhecido dessa casa, ou pelo menos de mim, nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas publicamente desconhecido da população como um todo, que é o fato do prefeito Dário Saad ser sócio numa empresa, a UTM, aqui, UTM Indústria e Comércio e Madeira Limitada. Primeiro fato. O segundo fato que eu trouxe aqui, vereador Jorge Schneider, foi
oficialmente o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da UTM, Indústria, Comércio e Madeira Limitado, que está sediado na rodovia MG 462, no CEP 38.170.000, e que, isso é dado público oficial, que está no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Lá consta Código e descrição da atividade econômica principal, serrarias com desdobramento de madeira em bruto. Código de descrição da atividade econômica secundária, comércio varejista de madeira e artefatos, extração de madeiras em florestas plantadas, produção de carvão vegetal em florestas plantadas, comércio varejista e outros produtos não especificados anteriormente e fabricação de móveis com predominância de madeira. Trouxe aqui dados públicos que podem ser consultados, que não tem nada, não agride sigilo fiscal algum. E, como eu disse, o TSE, no TSE consta a informação, mas não consta a razão social da empresa. Ou seja, a razão social da empresa não está descrita no TSE. Eu acho que cria dúvidas na cidade de Campinas o fato de uma informação que, até então, desconhecida, sobre o prefeito ser sócio numa empresa que o que consta no Cadastro Nacional é essa a finalidade, até então, né? Essa que são os dados públicos que nós temos, e um prefeito que tem se notado, e aí não sou eu apenas que estou falando, embora eu tenha dito isso inúmeras vezes nessa tribuna. É visível para a população de Campinas. É o CONDEMA que está questionando, é o Ministério Público que abriu uma ação, são as pessoas que... E nós recebemos inúmeras mensagens de pessoas denunciando as podas drásticas da CPFL que não cumprem com a legislação ambiental, com o fato de não ter manejo, com, por exemplo, a fiscalização dos eucaliptos lá no Taquaral, que, por meio da comissão técnica do CONDEMA, reduziu o número de indivíduos arbóreos que seriam extraídos, porque não se havia utilizado o equipamento necessário para verificar se aquela árvore precisava ser extraída mesmo. É, por exemplo, a comunidade da escola Zuleika Novaes, lá no distrito de Sousas, são as pessoas que andam na Francisco Glicério, são as pessoas que andam aqui na Avenida John Boy, são as pessoas que andam em muitos lugares da cidade e estão sentindo falta da sombra, da umidade do ar, que era proporcionada por árvores que foram extraídas. Nós estamos analisando os laudos, que nós tivemos dificuldade de ter acesso, nós estamos analisando esses laudos, mas o que já me consta, que pelo menos na escola Zuleika Novaes, o laudo foi feito com base em uma análise visual, sendo que o próprio contrato da prefeitura exigia que se tivesse análise 2 e 3, que é a análise com equipamento de ultrassonografia e tudo mais, para se apontar se era necessário a extração daquela árvore ou não. Nós defendemos o manejo das árvores. As árvores têm que ser cuidadas. É uma estupidez, no momento de emergência climática, que nós estamos sentindo o impacto do calor, das ondas de calor, da falta da qualidade do ar, simplesmente a prefeitura arrancar árvores a rodo na cidade. Isso é uma questão política e me causa estranheza, me causa dúvidas sobre o fato do prefeito ser sócio, sim, numa empresa que lida exatamente com o comércio de madeiras. E eu, na minha atribuição de vereadora, tive sim que trazer isso a tema, porque acho que é direito do cidadão de conhecer os fatos. Obrigado, o vereador Paulo Búfalo vai me complementar aqui. Bem, eu faria uso do tempo de liderança num outro momento, mas a necessidade exigiu que dividíssemos esse tempo com a vereadora Mariana para responder ao tema. Mas o tema que eu traria, e vou ser sintético na minha consideração, destoa do tema que vem sendo discutido, embora... Eu acho que essas informações elas precisam ter
de fato, dados que possam elucidar essas questões, né? E aqueles que precisam fazer essa elucidação, inclusive essa casa, precisam agir. Mas o tema que eu quero trazer já foi, em algum momento ao longo dessa legislatura, proposto a essa casa, tanto pelos trabalhadores da CETEC, como pelos trabalhadores da INDEC. Estiveram aqui na casa e, de alguma maneira, pautaram esse tema que eu trarei aqui, que diz respeito à carreira desses trabalhadores. Desde 2008, no caso da CETEC, com a aprovação, ainda no governo anterior a esse em curso, de um plano de cargos por essa casa, os trabalhadores da CETEC deixaram de ter uma evolução da carreira, salvo situações em que o trabalhador, trabalhadora, ocupa ali uma função gratificada, uma função de confiança, ou já havia, no escalão da empresa, galgado um cargo mais elevado do que aquele que ele havia concursado, e isso fazia com que ele fosse projetado na carreira. Eu me lembro aquela tarde de 2008, em que, nesse plenário abarrotado, essa casa aprovou aquele plano e, lamentavelmente, foram 7 emendas que nós propusemos, foi rejeitada, nós votamos contra. Os trabalhadores questionaram a votação da bancada do PSOL naquela época contra o projeto, mas eu quero lamentar dizer que, naquele momento, nós tínhamos razão. Aprovou, né, com amplíssimo apoio, com movimento do governo, com comissionados aqui presentes, e, lamentavelmente, desde então, os trabalhadores da CETEC sofrem com esse plano de cargos que, na verdade, desmontou a carreira dos trabalhadores. Então, eu acho, senhor presidente, que essa casa, e eu quero firmar aqui esse compromisso, de pautar esse tema aqui, embora não dependa da casa a apresentação de um novo plano. Depende do Executivo. Agora, os trabalhadores, ano a ano, têm pautado isso com as direções que têm passado, ao longo dessa década, ao longo dos 12 anos desse atual governo, têm pautado isso e não tem tido sucesso. Essa casa precisa cobrar, até porque a maioria aqui de vereadores, vereadoras que são da base do prefeito Dário, fazem tudo que o prefeito quer, tudo que ele manda. Então, é possível pautar com o prefeito essa questão, nesse momento ainda. E aí assumir, né, de manter essa cobrança no futuro. A mesma questão ocorre com os trabalhadores da INDEC. E, recentemente, eles estiveram aqui. Eles passaram uma carta à presidência da casa, ao líder de governo, aos vereadores, vereadoras, denunciando a mesma situação. Trabalhadores que há 20, 30 anos estão no mesmo lugar, estacionados na carreira e não evoluem. Agora evolui quem tem acesso, quem é amigo do rei e tem acesso ali a um cargo comissionado, enfim, ou uma função gratificada, que acaba projetando essa pessoa, esse servidor, servidora, nas suas funções. Então, quero fazer essas duas cobranças aqui, porque assumir com esses trabalhadores, né, tanto da CETEC como da INDEC, em rever, recolocar essa demanda, né, nesse momento importante de decisão da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juscelino. Qual o próximo inscrito? Próximo inscrito no pequeno expediente, senhor presidente, vereador Gustavo Peta. Vereador Gustavo Peta. Tem a palavra por até 5 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Quero usar aqui o pequeno expediente para falar de dois assuntos. O primeiro diz respeito à política de moradia. Todos aqui sabem quanto eu sou crítico à atual política habitacional do governo municipal. Nós não temos um programa de habitação popular na cidade já há muitos anos, e isso vem ampliando os nossos problemas nessa área. Várias ocupações da cidade que deveriam, em parte, ser regularizadas, em outra parte, serem remanejadas para moradias em locais mais apropriados, por exemplo, e não em locais de risco, deixam de acontecer por conta da ausência de uma política habitacional. Eu dou um exemplo, por exemplo, a região ali do Gleba B, perto do Osiel e perto do Monte Cristo. Há ali um conjunto de pessoas morando, há uma ação judicial, mas a prefeitura não intervém para resolver o problema. Até porque ela não tem uma política habitacional, por exemplo, para abrigar alguns moradores que estão em área verde. Outros moradores estão em áreas regularizáveis. Mas o problema vira um impasse e a prefeitura empurra com a barriga. Além da Gleba B, a gente poderia dar o exemplo do Buraco do Sapo, ali do lado do Shopping Guatemi, uma das áreas mais nobres da cidade. Você tem uma comunidade ali morando há muito tempo, há décadas, e a prefeitura empurra o problema com a barriga, ao invés de resolver o problema. A gente teve um exemplo anterior, de administrações anteriores, que foi aquele conjunto habitacional ali no Borto, que é na região ali também, na região leste, que foi uma solução. Era uma área também de risco, foram feitas habitações populares no mesmo local, e as pessoas moram ali até hoje. Então, eu quero trazer essa tribuna, essa questão. É preciso ter uma política habitacional, uma política de construção, de apoio a moradias populares na cidade, como nós já tivemos em vários períodos da história. Nós tivemos lá o BNH, lá atrás, depois nós tivemos o Minha Casa Minha Vida, nós tivemos a Coab construindo casas, como, por exemplo, foi no bairro Lafayette, e hoje nós não temos absolutamente nada, nenhuma política habitacional para a população de baixa renda na cidade. O que nós tivemos recentemente foram aqueles embriões de casas no Mandela, que foi motivo, inclusive, de muita polêmica, de muito debate na cidade. Então, eu queria deixar primeiro esse registro, porque a gente vai visitando os moradores e as pessoas vão trazendo o seu inconformismo, e as pessoas têm muita razão. São problemas que estão sendo empurrados há muito tempo, e as pessoas continuam sofrendo pela falta de uma moradia digna ou da segurança de morar num lugar que realmente será regularizado num breve período. Mas eu ainda tenho esperança que tanto o Buraco do Sapo como a Gleba B, exemplos que eu aqui dei, a gente possa superar esses problemas em breve a partir da administração pública. E outro tema que já foi abordado aqui é que eu estive também no bairro Village nesse último final de semana, e realmente é um motivo de muita preocupação. As queimadas estão acontecendo de forma recorrente, não há uma política preventiva para lidar com a questão. Muitas vezes o Corpo de Bombeiros só protege com a sua ação a propriedade e as pessoas, esquece as áreas verdes que também precisam ser protegidas, os animais silvestres. Nós tivemos uma tragédia no bairro Village nessas últimas semanas, e é preciso ter uma política mais efetiva. É preciso valorizar as brigadas, que são movimentos muito legítimos, que estão sendo impedidos de atuar e que poderiam compartilhar também soluções importantes nesses momentos. Então, esse é outro tema também que eu queria abordar e reforçar a preocupação dos moradores do Village, tanto com os animais, como com a mata, como com a própria qualidade de ar que eles estão enfrentando. Há um movimento lá muito antigo, que já há uma ação civil pública junto ao Ministério Público, tanto para a construção do centro de saúde que não sai do papel, como para a solução do itinerário de ônibus. Então, são questões também que precisam ser reforçadas no debate aqui na Câmara, e eu queria reforçar essa reivindicação legítima dos moradores do Village na região de Barão Geraldo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Juscelino. Qual o próximo inscrito? Veja bem, senhor presidente, agora o nosso vereador Edson Ribeiro. O vereador Edson Ribeiro tem a palavra por até 5 minutos. Quero aqui cumprimentar o presidente, a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectador da TV Câmara, o meu boa noite. Aqui vem falando muito de prefeito, essas coisas aí, né? Prefeito que manda? Quem manda sou eu. Nem minha mulher manda em mim, o prefeito vai mandar? Está louco? O prefeito não manda não. Sou base de governo, mas eu tenho a minha vida, ele tem a dele, eu voto os projetos bons, e que é bom eu voto, pronto, acabou. Que for ruim, eu não voto. Mas o prefeito manda em quem? Em mim? Você está louco, o prefeito mandar em mim? Nem em mim ele vota. É ele na casa dele, nem minha mulher mandando em mim, agora o prefeito vai mandar. Para! E o prefeito também, ele não pode ser sócio de nada, empresa, essas coisas, ele é proibido de ser sócio, essas coisas. Não sei. Essa parte eu não sei se pode. É complicado, né? Às vezes, a gente tem que vir aqui debater projetos bons para a população de Campinas. Aí vira aquele, joga para lá, joga para cá, joga para lá. Olha, veja bem, quem tem trabalho tem voto. Pronto, acabou. Quem tem trabalho, agora não adianta mais, não. Aí o seguinte, aquele que dá aquela disparadinha é igual aqueles cavalinhos do Fantástico, né? Todo mundo fica preocupadinho, porque está... vem inventar uma coisa, está só caçando pelo em ovo. Se for para mim vir aqui e falar dos meus colegas de trabalho, falar de prefeito, nem vem, eu vou para a rua. É assim que tem que ser, ué. Caçando coisinha, vamos caçar. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar. O prefeito manda na base. Se ele mandar na base, ele manda nos meninos lá, que em mim ele não manda, não. Que em mim quem manda aqui sou eu mesmo. Eu só aceito a opinião da minha mulher, mas mandar em mim também. Foi esse dia para trás, ela falou, você já está na porta do bar, né? Falei, não estou na porta do bar, não. Eu estou dentro do bar jogando truco. Já foi para a porta do bar, né? Não, estou lá dentro jogando truco. Esse dia para trás, cheguei bem devagarzinho, mas bem para não acordar. Ela voltou acordada, viu? Falei, meu Deus do céu. Aí, no outro dia, tinha que levar para o chão, passear, agradar. Então, fica bicudo o dia inteiro. Agora, vamos falar bem a verdade também, né? Todo homem paga pau para a mulher, não paga? Todo mundo paga. Até o presidente que paga para dele. Todo mundo paga. Manda na casa é a mulher mesmo. Mas em mim não manda, não. Todo homem paga um pauzinho, pode ter certeza. Eu conheci um cara que ele roubava, ele matava, a mulher dava no meio da cara dele e ficava, não, amor, não faz comigo, não, amor. Eu só tenho que agradecer, porque todas as indicações que esse vereador fez foi feita com qualidade e por aí afora. Graças a bom Deus, porque a gente está aqui, a gente tem que trabalhar sim para a cidade de Campinas, tem que fazer o melhor para a cidade, e a cidade, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam do poder público, né? Essas unidades de saúde, o tanto que eu bati nesses postos de saúde, o tanto que eu fui lá, lutei, ajudei. Olha, graças a Deus, a minha missão foi cumprida. Eu sempre trabalhei muito em prol daqueles que precisam muito do poder público. Agora ficar aqui, ele é isso aqui, ele é aquilo, caçando pelo em ovo, para com isso. É complicado, né? Não, mas estou falando aqui de crítica, né? Estou falando aqui de crítica. Não estou falando quem é bom, quem é o A, quem é o B, quem é o C, estou falando aqui de crítica. Então, para criticar, só que tem uma coisa, não se esqueçam, quanto mais bate a gemada, mais ela cresce. Meus amigos, uma boa noite a todos. E a gente está aqui para trabalhar em prol da cidade de Campinas, né?
é que vença quem trabalhou o melhor. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Gustavo Pedro, você foi na minha casa, pertinho da minha casa, hein? Quase que eu chamei o senhor lá para tomar um café. Mas você é um menino bom. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor. O senhor também está indo muito para o Sorama, viu, senhor presidente? E o senhor não me chama para tomar café também, né? Um abraço a todos aí, gente. Obrigado, vereador Juscelino. Há mais vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Eu queria apenas dizer que no próximo dia 4 de outubro, a Associação Pestalozzi de Campinas comemora 46 anos de existência, prestando um serviço de excelência no atendimento da pessoa com deficiência, dando apoio às famílias. Então, eu queria registrar aqui os cumprimentos à diretoria, aos profissionais, aos voluntários da Associação Pestalozzi de Campinas pelo trabalho que presta, pela referência que é no cuidado da assistência com as pessoas com deficiência. Então, um abraço, felicidades à Associação Pestalozzi de Campinas. Suspendo a reunião por 15 minutos. Bom, voltamos, portanto, a falar ao vivo no intervalo regimental aqui da 57ª reunião ordinária do ano de 2024. Agora são exatamente 7h12. Bom, lembrando que, em respeito à lei eleitoral, no intervalo regimental das reuniões ordinárias até o mês de outubro, a TV Câmara Campinas não irá exibir entrevistas com os parlamentares, mas você fica sabendo sobre os projetos que serão votados em instantes. Lembrando também, como você já está acostumado, que a TV Câmara Campinas interrompe a programação das 8h30 às 8h40 da noite para justamente a transmissão do horário eleitoral de rádio e TV. Caso a reunião ordinária esteja acontecendo ainda durante esse período, ela poderá ser acompanhada apenas pelo YouTube da TV Câmara Campinas, também pelo Facebook. Lembrando que após as 8h40 da noite, retornamos com a programação normal nos canais de TV. Bom, vamos falar então dos itens que serão votados e discutidos na noite desta segunda-feira, durante a 57ª reunião ordinária. O item 1, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 153/2024, que concede diploma de mérito gastronômico ao Santo Espeto. O Santo Espeto nasceu em 2016, quando as irmãs Laila e Adriele, que na época tinham uma loja de moda feminina, aceitaram uma sugestão do pai para colocar uma churrasqueira na porta da loja, consequentemente vendendo espetinhos no período da noite. A ideia foi crescendo. Enfim, a churrasqueira mudou de lugar e hoje o Santo Espeto está estabelecido oficialmente no bairro Jardim Nova Europa. Também diz aqui o projeto de lei que o cardápio do Santo Espeto é bem extenso, com mais de 50 tipos de espeto, mais de 10 tipos de jantinhas, também uma grande variedade de hambúrgueres. Também teremos o item 2 nesta segunda-feira à noite, durante a reunião ordinária de número 57, portanto, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 152 de 2024, que concede diploma de mérito gastronômico à Temaqueria.com. A unidade de Campinas é uma das 4 que integram a franquia, originada na capital paulista, por iniciativa de 3 amigos que nasceram no Nordeste aqui do Brasil. Localizada no Parque Prado, a unidade oferece ao público de Campinas os clássicos da culinária japonesa. Também vamos falar aqui sobre o item 3, turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 213/24, que concede diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales, à Associação Espanhola de Socorros Mútuos de Campinas. Surgida em 25 de junho de 1900, a associação funciona em sede conjunta com o Consulado da Espanha em Campinas e região. A entidade promove atividades de educação preventiva para a saúde, farmácia,
também distribuição de medicamentos e prevenção e saúde pública. Também vamos falar sobre o item 4, turno único de discussão e votação do projeto decreto legislativo número 170/24, que concede diploma Noel Rosa Kleber Eduardo de Oliveira. O homenageado é músico, ritmista, profissional pela Ordem dos Músicos do Brasil, também é DJ, técnico radialista, graduado em gestão pública, cursa inclusive música na Universidade Unicesumar. Com passagens por inúmeros grupos musicais, atua atualmente no projeto Samba e Brasilidades. Ainda é apresentador e produtor musical do programa Conexão Samba Black, levado ao ar na web rádio Banca Black 13, também na rádio Êxtase, ambas em Campinas. O item 5, turno único de discussão e votação do substitutivo total de folhas 12 a 14 é o projeto de decreto legislativo número 64/24, que concede diploma de mérito médico Dr. Zeverino Vaza Vitor Dias Moreira. Nascido em Campinas, no Recanto do Sol, o homenageado vem de família humilde atualmente tem uma clínica no Cambuí, na qual oferece serviços de medicina preventiva, também nutrologia e longevidade. Ao longo da carreira, já atuou como plantonista em diversas áreas do Hospital Ouro Verde. Também já lecionou na Faculdade São Leopoldo Mandic. Também é palestrante internacional, tendo atuado como coordenador de serviços médicos na cidade de Barcelona, na Espanha. O item 6, turno único de discussão e votação do projeto de lei número 224/24, que denomina a Praça Frederico José Atílio uma praça pública em Campinas. Bom, a praça fica no Jardim Eulina, conhecido como Fred. O homenageado nasceu em 1947 em São Bernardo do Campo, veio para estudar em Campinas, estudou ciência da computação em 1968, na recém-fundada Universidade Estadual de Campinas, que é justamente a Unicamp, né? Atuou em trabalhos voluntários em diversas instituições, entre elas a Associação Beneficente da Boa Amizade, que chegou a presidir por 20 anos. Foi integrante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da Fundação FEA, que morreu em 20 de fevereiro de 2024, portanto, este ano, aos 76 anos. Também vou informar para vocês, pessoal, lembrando que estamos aqui no intervalo regimental da reunião ordinária número 57. Estamos, portanto, informando aí os itens que serão votados, porque, como vocês sabem, não estamos entrevistando os parlamentares justamente por conta deste período de campanha eleitoral, mas você aqui no intervalo regimental, claro, que fica sabendo de tudo. Lembrando que às 8h30 a nossa programação na televisão será interrompida para a exibição do horário eleitoral gratuito, mas você pode, claro, continuar assistindo a nossa programação através das nossas redes sociais. Como eu disse na minha abertura, caso ainda esteja acontecendo a reunião ordinária, vocês voltam a acompanhar também pela televisão. Bom, pessoal, para concluir aqui os itens, o item 7, turno único de discussão e votação do projeto de lei número 54/24, que denomina a Praça Geraldo Manuel da Silva um sistema de lazer do município de Campinas. Bom, lembrando que o parecer da Comissão de Educação e Esporte foi favorável. A praça fica no loteamento de terras de Friburgo. Nascido no Pernambuco, o homenageado veio para Osasco com 15 anos, né? Osasco aqui no estado de São Paulo, trabalhando como feirante. Depois começou a trabalhar como escrituário de banco, sendo transferido para Campinas, né? Depois que se aposentou no banco, mudou-se temporariamente para um sítio em Pedra Bela. De volta a Campinas, passou a integrar a comunidade São Geraldo Magela, atuando em áreas como tesouraria, administração, manutenção e eventos. Ele morreu em 2021. Bom, portanto, são esses os 7 itens. Lembrando também que serão aí
avaliadas, analisadas, matérias adiadas de reunião anterior. Também haverá discussão e votação de moção, também discussão e votação de ata, como vocês já estão acostumados. Bom, vou passar rapidamente aqui pela programação da TV Câmara Campinas, porque ela é muito extensa, viu, pessoal? Mas opções realmente não faltam aqui na TV Câmara Campinas. Com certeza vocês ficam super bem informados. A gente começa falando do Câmara Notícia, de segunda a sexta, o Câmara Notícia, agora sendo apresentado pela Mirna Abreu. Gabriel Castro está de férias, com todas as informações, notícias gerais, serviços de interesse público, tem a previsão do tempo, será que vai chover, será que vai fazer sol, tem boletim de esportes, enfim, o Câmara Notícia. E dentro do Câmara Notícia tem os quadros, não é? Tem o De Olho na Educação, comigo falando sobre vários assuntos da educação. Tem também o Na Ponta do Lápis, apresentado pelo Rafael Turati, como, não é, deixar as contas em dia aí com Na Ponta do Lápis. Tem também o Adote um Bichinho, terça-feira. Você já pensou em adotar um pet? Também na quarta-feira é dia de giro ambiental. Tem o Se Liga na Profissão, o giro ambiental com notícias que marcaram a semana, com o tema meio ambiente. O Se Liga na Profissão, conheça a história das profissões que atuam em cada uma delas, para você que está em casa conhecer e descobrir se precisa de algum serviço. Também, de repente, você pode se inspirar em alguma delas, te ajudar aí num futuro próximo. Também na quinta-feira é o Bicho no Câmara Notícia, o quadro que é apresentado pela Luana Galiza, que mostra trabalhos de ONGs que atuam na área animal em Campinas. É bem legal, é bem interessante. Bom, tem o Saúde Agora, né? O quadro vai ao ar às quinta-feiras no jornal Câmara Notícia, também bastante importante, informações de saúde, em especial, pessoal, sobre as doenças que são focos das campanhas periódicas de conscientização que integram o calendário oficial do município. Enfim, tem agenda cultural, olha só que interessante, porque todas as sextas-feiras, né, você pode falar, puxa vida, sextou, que legal, bacana, mas o que tem para fazer com a família no final de semana? Bom, tem muita coisa e você, claro, que fica sabendo, super bem informado através da agenda cultural. Você confere entrevista, dicas de lazer, cultura com os principais shows, peças de teatro, estreias de cinema, tem eventos em Campinas, também em toda a região. Olha o esporte aí, o quadro fala sobre os mais diversos esportes que tem aqui em Campinas, também na região, também bem alternativos, né? Foge um pouco daquilo que você está acostumado a acompanhar na televisão, porque abre espaço, evidentemente, para outros esportes. Quem apresenta é o Rafael Turati. Bom, vou falar um pouquinho sobre programas também, porque tem várias coisas, várias opções bem interessantes aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que nós estamos no intervalo regimental da reunião ordinária número 57. Como não estamos conversando com os parlamentares, entrevistas, não estamos fazendo entrevistas por conta justamente do horário eleitoral, estamos aqui informando tudo que será votado, também informando a respeito da programação extensa da TV Câmara Campinas. Bom, é isso aí, programas, tem o Ponto de Vista, que é um programa semanal de entrevistas com especialistas, autores de livros, tem também o Faça Você Mesmo, no programa a Luana conversa com artesãs e artesãos, costureiras, enfim, outras profissionais das artes manuais, mostra também como o telespectador pode fazer, construir utilidades. Tem o Mãos Solidárias, programa aí apresentado pela Alexandra Dias, compartilha com o público experiências transformadoras, exemplos de cidadania. No domingo também tem opção para vocês. Tem o Saúde é Vida, logo pela manhã, às 9 horas, o programa apresentado pela Ana Paula Meneghetti. Portanto, abre espaços aí para esclarecimentos, como garantir uma melhor qualidade de vida, por exemplo, quais os cuidados com o corpo que as pessoas devem ficar atentas, também como melhorar os hábitos alimentares, enfim, é bem interessante.
Tem o Meu Bairro na TV comigo, André Aranha, história do bairro, personalidades e personagens que fazem parte do dia a dia da vizinhança, também locais diferenciados, com direito sempre à receita da culinária local, uma melhor que a outra. Tem o Estúdio Câmara, apresentado pela Mina Abreu, também com temas diversos. Conexão Cultural, ótima opção também para vocês que estão acompanhando aí a programação da TV Câmara Campinas. Tá de formato novo, né? Bem interessante também. Conexão Cultural, divulgar, discutir a cultura da nossa cidade de Campinas. Bom, e para concluir, galera, tem o Ser Empreendedor no domingo, também com dicas, estratégias, conhecimento sobre gestão, inovação, valores de empresas, também empresários independentes, processos para o desenvolvimento de projetos e negócios. Portanto, olha, eu vou confessar para vocês que opções não faltam aqui na TV Câmara Campinas. Bom, pessoal, está terminando agora o intervalo regimental. A gente volta a transmitir ao vivo a 57ª reunião ordinária. Aí sim, vocês poderão acompanhar como será a votação desses 7 itens que nós confirmamos agora para vocês aqui no intervalo regimental. Estamos ao vivo na TV Câmara Campinas. Solicito aos vereadores registrarem suas presenças para reinício dos trabalhos. Peço ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo da Farmadic, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Luiz Carlos Rossini, nós temos 19 vereadores presentes até o momento. Com 19 vereadores presentes, a quórum declara aberta a ordem do dia. E tem um, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1912/24, devidamente aprovado. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 153/24, processo 241560, de autoria do senhor Hermínio Monteiro, que concede diploma de mérito gastronômico ao Santo Espeto. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Senhor presidente, a comissão já se reuniu e indica a vereadora Guida Calixto, Partido dos Trabalhadores, para dar o parecer. Vereadora Guida Calixto, tem a palavra para exarar parecer. Senhor presidente, o PDL 153 de 2024, de autoria do vereador Hermínio Monteiro, que concede diploma de mérito gastronômico ao Santo Espeto, teve parecer favorável por unanimidade na comissão de honraria. Com parecer favorável, a matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Hermínio Monteiro. Gostaria de agradecer a votação dos vereadores para o Santo Espeto. É um comércio de restaurante e bebidas ali na Avenida Baden-Powell, uma das avenidas mais bonitas de Campinas, no Jardim Nova Europa. E o Santo Espeto ele tem o privilégio de fazer um atendimento muito personalizado com toda a população daquela região, onde tem uma comida maravilhosa e também convido aos que não conhecem a conhecer uma comida goiana. É uma comida de mandioquinha com salada de rúcula e um espetinho de carne. Aproveitem e vão lá degustar. Parabéns pela iniciativa, vereador. E tem 2, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1913/24, devidamente aprovado. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 152/24, processo 241559, de autoria do senhor Hermínio Monteiro, que concede diploma de mérito gastronômico a temaqueria.com. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Senhor presidente, a comissão já se reuniu e indica o vereador Paulo Haddad para dar o parecer.
Vereador Paulo Haddad tem a palavra para exarar parecer. Não, para mim não tem. Você vai? Senhor presidente, o item 2 da pauta, projeto de decreto legislativo número 152/2024, processo número 241-559, de autoria do senhor Permínio Monteiro, que concede diploma de mérito gastronômico a Temaquaria.com, teve parecer favorável por unanimidade na Comissão Especial de Honraria. Com parecer favorável, a matéria em discussão. Pergunto se há vereador inscrito. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador. Gostaria novamente de agradecer a todos os vereadores, as vereadoras. Temaquaria.com é um comércio aqui na Avenida do Pissarrão, esquina com a Avenida Rua José de Mareter, na Vila Marieta. E é um comércio maravilhoso. Também tenho a honra de fazer essa homenagem a eles, que são um pessoal trabalhador e é uma comida maravilhosa. Muito obrigado. Registrado, vereador. Item 3, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1915/24, devidamente aprovado. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 213/24, processo 242028, de autoria da mesa da Câmara, que concede diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales, à Associação Espanhola de Socorros Mútuos de Campinas. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Senhor presidente, a comissão já se reuniu, indica o vereador Paulo Haddad para dar o parecer. Vereador Paulo Haddad tem a palavra para exarar parecer. Senhor presidente, o item 3 da nossa pauta, o projeto de decreto legislativo 213/24, processo número 242028, de autoria da mesa da Câmara, que concede diploma de honra ao mérito Manuel Ferraz de Campos Sales, Associação Espanhola de Socorros Mútuos de Campinas, teve parecer favorável por unanimidade na Comissão Especial de Honraria. Com parecer favorável, a matéria em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1920/24, devidamente aprovado. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo, processo 241670, de autoria do senhor Marcelo da Farmácia, que concede diploma Noel Rosa a Kleber Eduardo de Oliveira. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer. Senhor presidente, a comissão já se reuniu, indica o vereador Major Jaime para dar o parecer. Vereador Major Jaime tem a palavra para exarar parecer. Presidente, boa noite. Comissão reunida para exarar parecer do processo 241670, PDL 170/2024, que concede diploma de Noel Rosa a Kleber Eduardo de Oliveira e de autoria do vereador Marcelo da Farmácia. Comissão reunida, parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável, a matéria em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é a maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1923/24, devidamente aprovado. Turno único de discussão e votação do substitutivo total de folhas 12 a 14 ao projeto de decreto legislativo 64/24, processo 240900, de autoria do senhor Edivaldo Cabelo, que concede diploma de mérito médico Dr. Zeferino Vaz a Victor Dias Moreira. Convoco a Comissão Especial de Honraria para exarar parecer ao substitutivo total. Senhor presidente, a comissão já se reuniu, indica a vereadora Guida Calixto para dar o parecer.
Vereadora Guida Calixto, tem a palavra para exarar parecer ao substitutivo total do projeto. Senhor presidente, o substitutivo total ao projeto, ao PDL 64 de 2024, que concede diploma de mérito médico Dr. Zefirino Vaz a Victor Dias Moreira, teve parecer favorável por unanimidade na Comissão de Honraria. Com parecer favorável, a matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, o substitutivo de folha 12 a 14 vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Item 6, incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1930/24, devidamente aprovado. Turno único de discussão e votação do projeto de lei 224/24, processo 242.043, de autoria do senhor Paulo Haddad, que denomina Praça Frederico José Atílio uma praça pública no município de Campinas. Convoco a Comissão de Educação e Esporte para exarar parecer. Senhor presidente, a comissão requer 5 minutos. Reunião suspensa por até 5 minutos. Senhor presidente, a comissão não necessita do resto do tempo, indica a vereadora Guida Calixto para dar o parecer. Vereadora Guida Calixto, tem a palavra para exarar parecer. Senhor presidente, o PLO 224 de 2024, de autoria do vereador Paulo Haddad, que denomina a Praça Frederico José Atílio uma praça pública do município de Campinas, teve parecer favorável por unanimidade na Comissão de Educação e Esportes. Com parecer favorável, a matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, turno único de discussão e votação do projeto de lei 54/24, processo 240.715, de autoria do senhor Rodrigo da Farmadic, que denomina a Praça Geraldo Manuel da Silva um sistema de lazer do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação e Esporte é favorável. Com parecer favorável, a matéria entre discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador a discutir, a matéria vai à votação. O quórum é maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tem 8 matérias adiadas de reunião anterior, não há. E tem 9, discussão e votação de moção. Não há. E tem 10, discussão e votação de atas. 10.1, ata da 80ª reunião solene 2024. 10.2, ata da 83ª reunião solene 2024. 10.3, ata da 84ª reunião solene 2024. 10.4, ata da 85ª reunião solene 2024. 10.5, ata da 86ª reunião solene 2024. 10.6, ata da 87ª reunião solene 2024. 10.7, ata da 88ª reunião solene 2024. 10.8, ata da 89ª reunião solene 2024. 10.9, ata da 90ª reunião solene 2024. 10.10, ata da 91ª reunião solene 2024. 10.11, ata da 92ª reunião solene 2024. 10.12, ata da 93ª reunião solene 2024. 10.13, ata da 94ª reunião solene 2024. Em discussão as atas, não havendo vereador a discutir. Em votação as atas, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas. Item 11, matérias lidas no expediente sujeitas à deliberação do plenário.
Pois não, senhor presidente, temos o requerimento de número 1961 do vereador Major Jaime e outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinário número 212 de 2024, processo número 241955. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1963 do vereador Marcelo Silva, que requer dispensa da realização de reunião solene para entrega de diploma de mérito gastronômico ao Bronco Burger. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1970 do vereador Eduardo Magoga e de outros vereadores que requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei complementar número 39/2024, processo número 241005. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1969 de 2024 do vereador e presidente Luiz Carlos Rossini, que requer a tramitação do PDL 143/2024, projeto de decreto legislativo em regime de urgência. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1971/2024 do vereador Gustavo Peta, que requer manifestação de pesar pelo falecimento de Maria das Graças Júnior Pereira. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 1972 de 2024, também do vereador Gustavo Peta, que requer a manifestação de pesar pelo falecimento de Marcelo Teixeira. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Por derradeiro, senhor presidente, o requerimento de número 1973, 2024, do vereador Gustavo Peta, que requer manifestação de pesar pelo falecimento de Mateus de Paula Osarias. Em discussão, não havendo vereador a discutir, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Não há mais? Não há mais requerimento, senhor presidente. Grande expediente, pergunto ao segundo secretário, o vereador Juscelino da Barbarense, se há vereadores inscritos para o grande expediente. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, ficam os vereadores convocados para a 58ª reunião ordinária a ser realizada no dia 2 de outubro de 2024, às 18 horas, no plenário desse Legislativo. Fica convocada a 97ª reunião solene de 2024, a ser realizada no dia 1º de outubro, às 14 horas, no plenário desse Legislativo, oportunidade na qual será entregue medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Alex Kleber Pereira. Agradecendo a presença e participação de todos, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Bom, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas. Agora são 7h43. Terminou, portanto, mais uma reunião ordinária, a 57ª. Como vocês sabem, amanhã tem o Câmara Notícia com todas as informações do Legislativo Campineiro. Também, é claro, da cidade de Campinas, ao meio-dia, com a Mina Abreu. Agora você segue com a programação normal da TV Câmara Campinas. TV Câmara, Campinas.